e permitiram, então, que o projeto alcançasse níveis ainda não conhecidos de produção de leite e de extração de nutrientes do pasto, economizando silagem e concentrado. Rotatino no Elite a Pasto. Hoje vocês vão conhecer como que o pastoreio rotatino permitiu que a gente chegasse a produtividades altas com baixo custo e desse todos os resultados que a gente teve no projeto Elite a Pasto da Emater em Serafina Correia. Essa apresentação foi utilizada no evento, na Mostra Tecnológica Online do projeto Elite a Pasto, que foi ao ar em 2023 e que teve a participação do Paulo Carvalho, da Marina Danês, do Luiz Amaral da Biotrigo, Eduardo da PGG, o Giovanni Faé da Embrapa e a Tangriane da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, apresentando tecnologias que a gente usou no projeto Elite a Pasto, e também teve depoimento de produtores, de 6 produtores, sobre os resultados que eles tiveram com o projeto. E uma das principais ferramentas e que permitiu alavancar a produtividade e chegar nesses resultados foi o pastoreio rotatino. Por isso que eu tenho falado tanto do rotatino, eu aprendi sobre rotatino durante esse projeto e a partir da aplicação dele é que eu criei a minha experiência com o rotatino que a gente tem hoje, a partir desse projeto Elite a Pasto. O Paulo Carvalho nos fez essa apresentação que eu vou rodar para vocês, mas antes eu quero explicar um pouquinho para vocês o que foi o projeto Elite a Pasto em Serafina Correia. Essa é a apresentação do projeto Elite a Pasto, um resumo do projeto Elite a Pasto. O projeto Elite a Pasto ele começou lá em 2021, no meio da pandemia, em que após algumas ações anteriores com os produtores, a gente verificou que os produtores estavam presos numa encruzilhada, que eles tinham que escolher entre investir ou desistir da atividade leiteira. O setor, a situação estava complicada, pouca renda, muito trabalho, esses eram os 2 principais problemas. A gente fez um trabalho de gerenciamento da produção leiteira com vários produtores, que era o GT Leite, e nesse trabalho a gente viu que especialmente os produtores à base de pasto estavam com dificuldades muito grandes, porque as tecnologias para pasto não chegavam aos produtores como as tecnologias para coxo, para produzir silagem, para nutrição, para reprodução, para genética, infraestrutura, mas a parte de pasto as tecnologias não chegavam. Então esses produtores de pasto, ou eles investiam e confinavam, ou eles desistiam da atividade. E muitos vinham desistindo, ou levando até, ou empurrando com a barriga, até que meio que fossem obrigados a desistir. Então a gente resolveu criar um projeto, nós abrimos 12 vagas, 12 famílias, um projeto do escritório municipal da Emater de Serafina Correia, obviamente com o apoio de toda a instituição Emater, e inicialmente a gente não tinha uma metodologia de ação. O que nós íamos fazer? Nós não sabíamos que nós íamos, por exemplo, trabalhar com rotatino. A gente queria vencer a mentalidade de limitação do pasto. Nós queríamos trazer tecnologias e conhecimentos para pasto, para oferecer também essa alternativa aos produtores. Então eram 12 famílias que trabalhavam de certa forma com o pasto, ou mais ou menos, alguns semi-confinamentos, e nós queríamos vencer essa mentalidade de que, porque a gente ficava nesse ciclo do insucesso. O pessoal imaginava que pasto não era importante, porque não gera resultado, né? Porém o pasto não gerava resultado porque estavam usando tecnologia inadequada, justamente pela falta de conhecimento. E eles não buscavam conhecimento porque consideravam que pasto não é importante. Então, como pasto não é importante, eles não buscavam conhecimento, não participavam de eventos, capacitações, treinamentos, palestras. Por não participar e não se atualizar em pasto, usavam tecnologia inadequada em pasto, e obviamente aí pasto não gerava resultado. Então a gente foi conduzir um processo de transformação da mentalidade para mudar essa realidade. E eu, como técnico, precisei dar 2 passos para trás, a gente fez visitas e fizemos uma escuta ativa, ouvimos os produtores para tentar compreender como que eles chegaram aqui, por que havia essa mentalidade de limitação do pasto. O objetivo era
tornar o leite viável com os recursos que eles têm, vencer essa barreira, essa mentalidade, para tornar o leite viável com os recursos que eles já têm. Por que com os recursos que eles já têm? Para não haver a necessidade de fazer grandes investimentos ou novos investimentos, e também para eles não precisarem desistir. Estamos falando de pequenos produtores da agricultura familiar, aqui é uma atividade, eu e o pessoal de máscara, ainda em época de pandemia, lá na Granja Perim, Serafina Corrêa. Então o projeto, ele nasceu como um projeto de desenvolvimento da bovinocultura leiteira com o uso de pastagens em Serafina Corrêa. A gente só tinha esse objetivo de usar pastagens. Nessas entrevistas, a gente identificou que a evolução do leite no município, baseado em todos eles, passou por algumas fases. Uma fase lá mais rústica, que o pessoal cortava capim, era bastante queijo informal, vendiam exclusivamente para La César, davam milho com espiga. A partir dos anos 90, 2000, começou a evoluir, uma evolução lá com a fundação da cooperativa, com tecnologias, eles foram fazer curso em Castro, silagem, começaram a plantar VAZV, implantar alguns Tifton, ainda 68, né, o mais antigo. Então, uma era da genética, trouxeram vacas aqui com genética do Uruguai e tal. Então, teve um começo de uma profissionalização por esse lado da genética, tanto dos animais quanto das pastagens, dos milhos híbridos e tal. E a partir dos anos 2000, uma era que a gente chamou de era da infraestrutura. Isso foi um trabalho da equipe da Emater lá em Serafina Corrêa, sistematizando, né, organizando essas entrevistas, que a gente viu que eles começaram a intensificar, colocando estrutura, colocando galpão, silos, máquinas, tratores, ordenhadeiras melhores, uma indústria que se formou, uma bacia leiteira que se formou, né? Mas o pasto ele ficou para trás, foi aquela primeira tentativa lá, não alavancou muito, acabou ficando para trás nesse caminho, nessa era aqui ó, da evolução, o pasto acabou ficando para trás. Então nós reposicionamos o projeto Elite a Pasto como um projeto para aplicação de novas tecnologias e de conhecimentos científicos avançados para sistemas eficientes de alta produtividade com pasto. Porque eles já tinham altas produtividades, ou infraestrutura, ou potencial por genética das vacas e reprodução e tal, porém, com pasto, eles não tinham essa opção, eles só tinham a opção de alta produtividade a partir de uso de mais coxo. Então nós fomos buscar soluções para chegar nessas altas produtividades com pasto e nós criamos uma nova era, a era da eficiência em pasto, onde usando essa infraestrutura e essa evolução, a gente procurou evoluir também para sistemas eficientes de alta produtividade em pasto, a partir de 2020, ali com o projeto Elite a Pasto. E aí a gente começou a trazer uma série de tecnologias para as pessoas que trabalham, para os animais, para a produção de forragem e para o solo. Tá? Uma série de tecnologias aqui para gestão, para manejo do rebanho, para produção, manejo de forragens e para fertilidade. Vou citar algumas aqui principais, né? Na gestão, a gente trabalhou com um aplicativo de controle, a gente fez estratégias de planejamento, de gestão de pessoas e sucessão familiar, que gerou um outro projeto, inclusive, o Jovens do Agro. Manejo de rebanho, a gente mudou infraestrutura, rotina de alimentação, de bem-estar animal, comportamento e bem-estar animal, portanto, e a parte nutricional, de dietas de alto pasto, que é outro tema que foi tratado também na live. Na produção de forragens, a gente trabalhou forte aqui nas pastagens com essas tecnologias que eu divulgo bastante para vocês aqui, consórcio de gramíneas e leguminosas, sobre semeadura, antecipação, novos materiais forrageiros, novas variedades e o pastoreio rotativo também. E na produção de silagens, a gente intensificou as silagens de inverno com novas opções, 2 safras e qualificamos isso. Na parte de fertilidade, a gente fez alguns trabalhos com adubação correta, com a análise de solo em glebas. A adubação de sistemas entrou muito forte, é outro tema que foi tratado, né, no evento online. A gente começou a trabalhar com inoculantes e bioinsumos e também com adubação orgânica, que é uma oportunidade que a gente tem. Então, hoje, para nós compreendermos uma chave aqui que foi o resultado desse projeto da Emater lá em Serafina Corrêa, o Elite a Pasto, nós temos a apresentação do Paulo Carvalho sobre Rotatino, que eu vou passar agora para vocês. Lembrem-se de seguir a página @LeandroEbertAgronomia lá no Instagram
e se inscreva no canal aqui no YouTube, a Pasto e Mais, essa nova iniciativa para levar conhecimento técnico-científico avançado para alta produtividade com pasto nos sistemas pastoris, como exemplo que a gente tem aqui no projeto Elite a Pasto. Conta aí nos comentários da onde que tu está assistindo e se tu quer deixar uma pergunta, pode deixar uma pergunta aí nos comentários que a gente vai responder. Ao final agora do lançamento, nessa segunda-feira, desse vídeo, eu vou abrir uma caixa de perguntas lá no meu Instagram para responder vocês. E agora fique então com a apresentação do Paulo Carvalho. Aproveitem. Meu nome é Paulo Carvalho, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Plantas Forrageiras, e também sou diretor da Aliança CIPA. É um prazer enorme, né, estar participando com essa manifestação na Mostra Tecnológica do Elite a Pasto, do amigo Leandro Ebert, para falar sobre um dos componentes das tecnologias utilizadas no projeto, que é o pastoreio rotatino. Tá? Essa história toda começou com a curiosidade, né, do Leandro, no final do ano de 2020, naquele primeiro ano da pandemia, né, ele me contactou, me solicitando, né, como se fosse um encontro, né, virtual, né, organizou um grupo de pessoas da Emater. O Leandro já vinha acompanhando o nosso grupo de pesquisa da universidade já há algum tempo e vinha aplicando algumas iniciativas, né? Mas chegou um momento que ele tinha várias dúvidas que ainda permanecia de aplicação no campo e coisas relacionadas a conceito, e também, dois, ele queria também que os demais colegas da Emater pudessem ter a chance de ter contato, né, com essa nova forma ou visão de manejo de pastagens, né? Então, como vocês podem ver aí, destacado no dia 23 de dezembro, né, na parte da tarde, toda a tarde, nós ficamos conversando e apresentando os conceitos do pastoreio rotatino para os colegas da Emater. E isso se tornou um dos componentes que o Leandro considera importantes na filosofia, né, do Elite a Pasto, que é uma filosofia de produção de leite com uso de pastagens, né? E nessa filosofia, né, o manejo do pastoreio, se você quer ter como objetivo, né, uma prioridade de maximizar o consumo de pasto, para diminuir custos e aumentar a eficiência do sistema, o manejo do pastoreio ele é fundamental. E o Leandro encontrava sempre dificuldades como se fosse um limite, né, para as vacas de alimentação na pastagem, que ele não conseguia superar com as técnicas que ele conhecia e que já eram avançadas, inclusive, mas que ele entendeu que o rotatino é que, de fato, conseguia superar essas limitações. E o rotatino, ele faz exatamente isso, tá? Ele tem um princípio de otimização do tempo, e para isso eu uso essa lâmina do próprio Leandro, tá? Que demonstra o quanto um animal como uma vaca de leite é limitada no tempo, ela tem muito pouco acesso à pastagem, no tempo que ela tem de acesso à pastagem, ela tem pouco tempo para consumir pasto, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente oferece o pasto de uma forma que os animais não é a melhor para eles captarem, né? Então, o rotatino aparentemente solucionou esse ponto central da filosofia de produção a pasto, que era a maximização de consumo, numa otimização de tempo dos animais. E esse é um processo que a gente já vinha estudando há bastante tempo, desde 1995, 96, da minha tese de doutorado, lá na França.
e ao longo de vários anos, com muito investimento em pesquisa, com diferentes tipos de pasto, diferentes tipos de animais, nós trabalhamos com pasto nativo, com pasto perene de verão, perene de inverno, anual de inverno, trabalhamos com cavalos, com pôneis, com ovelhas, com vacas, e desenvolvendo ao longo dos anos todo esse conceito, que esse slide ele ilustra, né, um caminho aonde em 2013 é que nós, de fato, comunicamos esse conceito de manejo para o público. E seguimos trabalhando com pesquisa e desde então, e o que é muito interessante é que as aplicações no campo com os produtores realmente têm tido resultados muito interessantes, né? E qual é o princípio disso tudo, né? O princípio é uma inversão de um ponto de vista de manejo de pastagens, que sempre foi predominante o ponto de vista voltado ao manejo da planta, ao melhor momento de pastejo da planta, as melhores condições da planta de descanso, de concentração de nutrientes. Isso sempre predominou no manejo de pastagens, e o que talvez o nosso grupo tenha tido como originalidade foi inverter esse ponto de vista e passar a perguntar para o animal, né, com o que exatamente eles gostariam que nós fizéssemos em termos de manejo de pastagem, como a gente poderia oferecer o pasto de forma a poupar tempo do animal em pastejo, dentro do conceito de que os animais têm um problema de limitação de tempo, e o manejo e o preparo do pasto, da estrutura do pasto, ela tem que favorecer o uso do tempo e o consumo máximo na menor unidade de tempo. Então, nós desenvolvemos uma série de protocolos experimentais para fazer essa pergunta, né, para o consumidor, né, para o animal. Esse aqui é um exemplo, né, de animais em pastos de quicuio, né? E a gente, com esses procedimentos experimentais que eu não posso detalhar aqui, mas vou deixar uma indicação depois se vocês quiserem entrar em detalhes, né? Um outro experimento, esse aqui com Tifton 85, né? Mostrando, né, como vocês podem ver, exemplos aqui de pastos oferecidos desde 5 centímetros de altura até 35 centímetros de altura, pastos que resultam em taxas de ingestão, em ingestão de pasto por unidade de tempo bastante diferentes, e um ótimo em torno de 20 centímetros de altura, e é um exemplo que eu trago para ilustrar como é que a gente, entre aspas, pergunta para os animais e, entre aspas, interpretamos a resposta dos animais do que eles querem, tá? Então, nesse caso, os pastos deveriam ser de Tifton oferecidos com 20 centímetros de altura, que é onde ele consome, os animais conseguem consumir o máximo pela menor unidade de tempo. Então, este é um exemplo, e a gente tem vários experimentos com diferentes tipos de pasto, como eu ilustrei, com diferentes tipos de animais, aonde a gente faz o mesmo procedimento, e para cada tipo de pasto a gente, então, tenta saber qual é o ponto ótimo de uso. E ao fazer isso, o que a gente acabou encontrando, diferentemente dos manejos tradicionais, né? O manejo tradicional é esse manejo do tipo A, que é um manejo que tem uma intensidade de pastejo elevada e uma frequência elevada, né, causando o mau uso das pastagens. A maior parte das soluções que são trazidas para manejo de pastagens são as soluções do tipo C, que é dar descanso para o pasto. É onde a gente tem as divisões, os rotativos, né? O descanso em semanas, em meses, né, de pasto. A situação B é uma situação inexistente, né, com muito baixa carga, com baixa intensidade e baixa frequência. E no final, quando os animais, né, responderam o que eles queriam, e quando a gente foi aplicar isso no campo, acabou originando a situação do tipo D, que é uma combinação de baixa intensidade com alta frequência, que é uma combinação que não tinha sido estudada antes, e que se ela diferencia, né, dos pastejos propostos aí do tipo Voisin, do tipo holístico, do tipo regenerativo, vários desses rotativos com diferentes nomes, que são sempre com descanso, descanso, descanso.
o nosso acaba sendo, a nossa proposta, que na verdade não é uma proposta que fizemos, mas é uma decorrência do que os animais escolheram, né? Acaba sendo uma baixa intensidade, come bem pouco, e uma alta frequência. A característica do pastoreio rotativo e o quanto ele é diferente das demais proposições. E para trazer, vamos dizer, números nisso aqui, a gente traz dados, né, de um dos experimentos que nós realizamos, né? Aqui na esquerda nós temos um exemplo de uma média de 2 anos de uso de pastoreio rotativo convencional, com aquele descanso de um mês, 4 pastejos, uma boa utilização do pasto no azevém, né? Ou seja, entrando com 25 centímetros e saindo com 5 centímetros. Né? Os dados do experimento mostram que os animais colhem 1.250 quilos em média em cada entrada, cada ciclo de pastejo. Né? E 4 ciclos de pastejo colhendo 1.250 quilos, são 5.000 quilos de forragem colhida, é aquela impressão de bom descanso, o pasto acumula bastante, bem bom, parece bem manejado, é bem colhido, né? Então um total de 5.000 quilos, e à direita é o que os animais disseram que queriam, que é o rotatino, que significa uma entrada com 18, uma saída com 11, ou seja, entra com menos altura, sai com mais altura, come só um pouquinho, deixa bastante para trás, parece que está perdendo, né? Só que isso resulta, apesar de resultar somente em consumo de 500 quilos a cada pastejo, no final são 12 ciclos de pastejo com 500 quilos sendo consumidos, e isso dá 6.000 quilos de forragem colhida por hectare. Então, com isso, eu pretendo ilustrar a diferença central entre os manejos convencionais e o manejo proposto pelo Rotatino. E isso a gente já rodou com diferentes tipos de pastos, de gramíneas, leguminosas, perenes, anuais, de verão e de inverno. Então, o Rotatino tem sido muito interessante o seu uso, sua perspectiva, seu conceito em sistemas leiteiros, porque justamente na pecuária de leite, as vacas de alto potencial e no manejo, no sistema de duas ordenhas, etc., são justamente aquelas que têm mais dificuldade de tempo e de aquisição de pasto por estarem na estrutura de pasto incorreta e por terem tempo tolhido pelas, pelas ordenhas e mesmo pelo, vamos chamar de um excesso de silagem concentrado, que faz com que os animais não aproveitem adequadamente o pasto. Né? Então, o rotatino caiu como uma luva, né, para aquelas demandas que o Leandro tinha inicialmente e permitiram, então, que o projeto alcançasse níveis ainda não conhecidos de produção de leite e de extração de nutrientes do pasto, economizando silagem e concentrado. Quero terminar, concluir, né, essa manifestação, né, dizendo da competência, né, da condução desse projeto, que é um projeto extremamente importante, divisor de águas na pecuária de leite, com essa filosofia, que é tão importante em momentos onde a gente atravessa, né, com problemas de preço e de custos, justamente daqueles que não estão usando a coisa mais barata que nós podemos usar na alimentação, que é justamente o pasto. Então, dentro dessa filosofia, dentro das tecnologias que são usadas, o rotatino, então, tem um lugar de destaque porque ele permite que se atinja novos níveis de produtividade a partir daquele recurso que é o mais barato e mais abundante que nós temos no sul do Brasil. Era isso então o meu recado. Vocês quiserem saber mais sobre o Rotatino, vocês têm, seja no site da Aliança, seja no YouTube do grupo de pesquisa, vários materiais e, em particular, um workshop que nós fizemos agora há pouco tempo sobre os 10 anos do Rotatino. Tá bem? Então, uma satisfação mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar participando nesse evento virtual. Tá aí, essa foi a apresentação do Paulo. Eu agradeço mais uma vez ao Paulo. Hoje
meu amigo, falo seguido com ele, é um orgulho para mim ter a participação dele aqui nesse vídeo, também no evento e toda a parceria que a gente tem, é uma tecnologia fenomenal realmente. Ele conseguiu ser breve aqui e responder vocês e dar uma noção do que é o pastoreio rotativo. Se tu já conhece, tu pode conhecer umas novas experiências aí. Inclusive, eu vou deixar o convite para assistir o vídeo com um depoimento de 6 produtores. Eu fiz um recorte, uma edição do depoimento de 6 produtores falando sobre Rotatino. Eles falaram sobre várias tecnologias e eu fiz já essa edição, já está disponível aqui no canal, com cada uma das 6 famílias que deu depoimento contando como que foi a aplicação do Rotatino e os resultados que eles tiveram. Então, vai lá no meu canal, vai lá no Apasto e Mais e olha e confere esse vídeo que está muito legal. Mas me conta aí, tu já entendeu sobre o Rotatino? Já trabalha com ele? Falta alguma coisa ainda? Me segue aí, lembra de seguir esse canal, que aqui a gente vai ter muito mais conteúdo ainda, e conteúdos completos sobre o Rotatino para esclarecer vocês e para atualizar sempre sobre pastoreio Rotatino. Conte com o canal. Valeu, pessoal, um abraço. Eu vejo vocês lá no Instagram, nos stories, que eu vou respondendo as perguntas.